Vamos lá. Vamos na dimensão entre os canais. Aonde há um canal, houve uma ideia. Aonde há um canal, houve uma companhia simbólica. Então, se nós olharmos emissoras, desde a TV Tupi, se é campos sem massa ou com massa, as massificações sociais, se há sem massa, porque ainda houve história no nada, e do nada se houve história, surgiu alguns campos acadêmicos. Então, quando falamos de novo a dizer sobre o coração entre pensar, sentir e agir, nos traz teorias ligadas a funções motivacionais, teorias ligadas ou seja, as motivações motivacionais, autoestima, princípios. Quando eu falo sobre as teorias que vão intercalar sobre motivações entre o pensar, a palavra pensar vai trazer um movimento, nem que seja involuntário, um movimento involuntário do corpo. O meu miocárdio ele tem que haver movimento para eu estar no ciclo, ou seja, logo que existo e percebo. O meu movimento involuntário está ligado às emoções. Eu tiro a palavra e coloco moções. Emoções, coloco amoções, né? Relações. A palavra o e o m nessa sigla demonstram os campos que denominam os campos de gestão e saúde e gênero nas partículas significativas e ressignificativas que ocorrem a cada dia, pode ser em quarteirão ou esquina, entre roupas, remédios, prateleiras, ou seja, princípios que vão ancorar a nossa vida hoje. Pois bem, quando falamos sobre motivação, trazemos os meios internos. Onde há meios, há também algo interno. E onde há algo interno, há algo externo. Um meio nos traz provações ou reprovações. E as reprovações vamos trazer como? Algo que fomos derrotados, aniquilados, ou seja, ou meios aplausíveis ligado ao esforço e às tentativas entre os acertos, nós trazemos como os dados, como eu falei, sobre as teorias de campo, sobre as teorias cognitivistas, sobre as teorias bibliográficas, sobre as teorias ligadas aos campos metódicos e científicos, que nós vamos abraçar como algo afetivo e fenomenal entre as jornadas ligado à tela digital e os termos cibernéticos entre a transição entre 27 estados e outros países. Eu acho algo extraordinário você conversar nem só nos campos da coordenação fina, no campo digital, mas numa live entre o espaço onde você está conversando com outro espaço que o outro sujeito está. Se é parceiro ou adversário, se é congresso ou simpósio, se é convenção ou não, houve uma pesquisa consequentemente que cuja dizer que nos traz conclusões. Embora o esforço que eu quero colocar a motricidade humana relacionada à educação física não teve devidos fins de coordenação aonde eu saí desde o meu primeiro período, onde as questões que ocorrem entre existência, logo percebo. E logo percebo que eu não sou bem admirável lá. Isso não sou bem admirável é porque já houve incomodações para ocorrer ajustes e coordenadas para um aprendizado motor ou social, sociobiologista, ou seja, socioclínica, e vai nos trazendo uma porção e uma granada de palavras e fábricas etimológicas. Essas granadas traz providências manuais, como um robô que não tem autonomia nem na sua grade curricular e nem a sua decência, embora o respeito ao erro que nos traz grandes mestres e doutores na nossa vida. O respeito entre as entidades e identidades que erraram na vida, desde os colônias
desde os palmares da vida, desde a pediatria ou a pedagogia, desde as introduções a alguns livros, principalmente da pedagogia e pediatria, que fala sobre a colônia, os campos coloniais, desde a Princesa Isabel de 1888, Teodoro da Fonseca. O que mais tem aqui sobre neurociência é Fonseca. Não tem como lembrar do corpo brasileiro e as suas mentes neurologistas. Nos traz fatos e notas e provas documentais adjuntas que faz uma frequência entre a matéria, onde tem matéria tem uma massa. E se não tem massa, será que há um logos de existência que tu percebes? Se não percebe, é um indigente que está vivo. Se não é indigente, é um cadáver que está, ou seja, no campo privado entre os corpos e os sujeitos, entre alunos discentes ou alunos docentes ligados aos ensinos superiores. Ok? Então, nos traz parâmetros entre as diretrizes básicas curriculares, as leis e diretrizes básicas, a história, como eu mostrei o livro aqui em destaque, ela fala, a Bárbara Freitaker. Freitaker já fala algo frenético, porque já fala sobre leis e diretrizes básicas, que vai nos trazer o que? Estados. Estado é um estado moral ou um estado social, e aonde surgiu uma sociedade, surgiu os acadêmicos. Os acadêmicos podem ser mais técnicos ou mais humanos. A corporeidade nos traz funções que desmotiva várias pessoas que não é a minha área, não é minha área, não é minha área. Então, que área tu és, minha filha? Que tipo de estudo comportamental tu faz sobre atividade adaptada e reabilitação? Deve ser um nojo lá você atender pessoas simples e modestas como a mim. É lógico, então, os motivos que relacionam a resposta concreta entre a concreticidade e a operatividade. Quando colocamos a teoria da motivação para buscarmos pesquisas, não é por causa de 40 disciplinas reprovadas, ou 9, ou 3, entre essa somatória, mas os termos e anotações que colocamos como resultado para chegarmos a ser mestres, ou os mestres nós somos. A palavra motivação, ela associa ao movimento. Eu sou doutor em ciência do movimento. Não tem como estudar sobre motivação e as suas aulas. Para chegar a doutor, tem que ter um departamento e as suas pesquisas e dados periódicos em teses e dissertações. Ok? Como eu chego em um departamento onde há provas, há anotações, e a pessoa diz para mim que não sabe a minha dissertação. Pode ser uma provinha desde o início que eu comecei e desde o final. Isso nos traz um poder do senso comum. Vou citar esse tipo de pessoas como o Saviani, reforçando as suas obras e livros com publicidade, mas com república acondicionada, ligado à necessidade e atividades e respostas, entre estímulo e resposta. Nos traz uma insatisfação motriz e uma satisfação quando eu vejo pessoas ainda falando sobre Adalto de Assis. Respeitamos o Machado de Assis ligado à literatura brasileira e o corpo brasileiro. Se o nome do rapaz é Adalto de Assis, nós respeitamos, graças a Deus, ou se o Congresso mas com os termos etimológicos. Adalto significa o quê? Ligado ao ciclo da fisiologia do exercício, a palavra ainda demonstra ainda que tem que ser o corpo como um todo, entre os ciclos. Lembramos do Guyton, ou lembramos do Arthur, entre os seus cruzeiros, ligado à ficção ou ficcionismo, entre histórias da Idade Média, entre o corpo e a alma, e a mente, o corpo e a alma, e os seus recursos de cada religiosidade. Há 3 tipos de religião: